O tema da ministração de hoje é Eu Olho para a Cruz. E claro, esse tema ele me faz lembrar um grande louvor que eu louvei muitas vezes na minha vida, né? Que eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Então, o Senhor tem me inspirado nisso durante a semana, nas minhas leituras diárias da Palavra de Deus. Eu comecei a ler o livro de Jeremias, e passando por Jeremias, chegando no profeta Ezequias, eu falei, uau, tem algo aqui revelador, e eu acho interessante compartilhar com a igreja. Então nessa manhã o nosso tema é Eu Olho para a Cruz, e para isso nós vamos ler o livro de Ezequiel, capítulo de número 21, versículo 25 ao 27, Ezequiel 21, do versículo 25 ao versículo 27. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: O príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano: tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Glória a Deus, glória a Deus. Destruição, destruição, certamente destruirei o reino, e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo, então o entregarei a ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto bíblico, ele vai trazer aqui duas revelações da parte do profeta, e uma revelação, a primeira revelação que nós vamos ver através desses versículos, é uma revelação sobre a situação espiritual que o povo de Israel estava vivendo. E a segunda revelação, ela se torna uma revelação messiânica sobre aquilo que aconteceria no futuro, e que para nós é o presente, mas para eles era o futuro. Então, quando eu leio Ezequiel, é um momento muito tenso, né? Eu até evitei alguns textos bíblicos porque traz algumas palavras muito fortes. Eu falei, deixa que eu vou falar para o pessoal ler em casa. Lê em casa, lê Ezequiel 21, lê Ezequiel 22 até o 25, né? É um texto tranquilo ali, uma leitura saudável, e você vai começar a entender através desses 5 capítulos seguintes de Ezequiel sobre como estava degradante a vida espiritual das pessoas. E o profeta, apesar de ele ter sido levantado com ousadia e autoridade no Senhor para falar, as pessoas não davam ouvido, as pessoas não aguentavam ouvir as verdades que o profeta proferia para aquela multidão. Só para vocês entenderem a situação espiritual que o povo de Israel passava, nós estamos falando de um período antes do cativeiro babilônico. E o povo de Deus estava entregue à idolatria, entregue à perversidade, entregue à imoralidade. O povo estava fazendo práticas de rituais malignos, irmãos, colocando crianças em sacrifício a deuses. Então era um cenário de muito caos, de muita tristeza, porque era o povo escolhido do Senhor, é o povo amado do Senhor. Deus tinha um propósito lindo para o povo dele, mas as pessoas não aceitaram esse propósito, não aceitaram essa vida e decidiram viver por si só. Então profetas como Jeremias, como Ezequias, profetas como Ezequiel, profetas como Isaías, eles vão ser levantados durante esse período, durante o cativeiro babilônico, e eles são levantados com uma palavra muito dura. Mas você sabe, quando o nosso filho ele está no erro, quando o nosso filho está fazendo algumas coisas erradas, e a gente vai observando, né? Pai vai observando, pai vai vendo, vai falando lá, vamos ver até onde esse camarada vai, vamos ver até a direção que ele vai tomar. E quando a gente vê que o camarada está prestes a cair no precipício, a gente puxa a orelha, né, irmão? A gente chama para uma conversa, e há aquele baita sermão de 2 horas. Aí você começa a expor algumas verdades, você começa a falar, esse caminho não está certo, eu não estou gostando do jeito que você está falando, eu não estou gostando das amizades que você está tendo, eu não estou gostando dos caminhos que você tem trilhado, a sua prática espiritual. Você tem que se consertar, você tem que se policiar, você tem que ter sabedoria para a direção que você tem tomado da sua vida. Será que é isso mesmo que você quer para você e tal? Então começa a ter um sermão, porque o pai ama, e o pai que ama fala, o pai que não ama não vai falar.
O pai que não ama não vai dar sermão, meu irmão. O pai que não ama não vai direcionar, não vai discipular. O pai que não ama, ele vai deixar você fluir sozinho. E se você cair, o problema vai ser seu. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. A palavra do Senhor fala assim, que pode o pai ou uma mãe se esquecer do seu filho. Todavia o Senhor, Ele não se esquece de nós, meu irmão. Ele não se esquece de nós. Então nesse cenário de caos, Deus poderia ter virado as costas, porque não era Deus que precisava de Israel, mas Israel precisava de Deus. Israel precisava estar debaixo da presença de Deus. Então o que o Senhor faz aqui, eu vou resumir ao máximo isso que eu vou dizer agora. O que o Senhor faz aqui é levantar profetas para dizer para o povo dele, simplesmente, eu tiro a minha mão. Simplesmente, eu tiro a minha bênção. Vocês querem viver? Vocês querem estar? Vocês acham que vocês estão livres dessa forma? Vocês querem viver da maneira de vocês, do jeito de vocês, nas práticas de vocês? Então simplesmente eu tiro a minha mão. E Deus, ele vai trazer isso. O profeta Ezequiel aqui, ele vai trazer depois uma ilustração sobre uma mulher de família que casa com um homem honesto, mas depois ela decide se tornar uma prostituta, depois ela decide se prostituir. E é muito forte, sabe, irmão? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é muito forte as palavras. Só que quando a gente começa a olhar o contexto, a gente vê a necessidade de se usar palavras fortes para alertar, para direcionar, para ver se a pessoa desperta. E o povo de Deus precisava desse despertar. O povo de Deus precisava desse chacoalhão para entender a necessidade, aleluia, que eles teriam de estar na presença de Deus, a importância que era para eles estarem na presença de Deus, debaixo da ordenança de Deus. Porque quando nós decidimos viver pela nossa vontade, quando eu olho e falo assim, hoje está frio e eu não estou afim de ir para a igreja, então hoje eu não vou para a igreja, não tenho compromisso. Quando nós decidimos adotar esse pensamento para nós, esse pensamento egocêntrico, esse pensamento que só vai de encontro à nossa vontade, ao nosso querer, então automaticamente nós estamos assumindo um risco de estar vivendo um evangelho falso, um evangelho anátema. Você sabe o que é anátema, irmão? É um evangelho maldito, é um evangelho que não procede da cruz. E o evangelho que não procede da cruz, ele é um anti-evangelho. Então às vezes nós falamos, amamos a Jesus Cristo, mas que Jesus é esse? Será que é Jesus Cristo ou será que é o anticristo? Eu sei que está forte o que eu estou falando aqui nessa manhã, mas foi o que Deus ministrou no meu coração quando eu comecei a montar lá em casa esse sermão. E o Espírito Santo falou para mim assim, há uma necessidade do povo acordar, do povo despertar, do povo entender a importância de estar na igreja, de estar cultuando, de estar celebrando, de estar com a mão no arado, de estar fazendo a obra de Deus. E nós precisamos nos posicionar, meu irmão. Eu estava ministrando ontem e eu compartilhei algo que eu ouvi, que é Deus, Ele não precisa das nossas migalhas. Deus não precisa da nossa uma horinha. Deus não precisa que a gente venha e cumpra a tabela de culto. Deus não precisa disso. Ele precisa de um coração que esteja disponível para buscá-lo intensamente, para viver na presença dele intensamente e poder desfrutar desse evangelho. E era isso que os profetas estavam tentando dizer para o povo de Deus. Sabe, os profetas levantavam e falavam, vocês saíram do Egito, Deus libertou vocês, Deus sustentou vocês no deserto, enviando alimento, enviando água, Deus trouxe para vocês leis, normas, regras, vocês sobreviveram no deserto, Deus abriu o mar com Josué, vocês entraram na terra prometida, vocês habitaram em terra fértil, aleluia, que emana leite e mel, vocês estiveram no melhor de mim, e agora para onde vocês estão indo? Que direção vocês estão tomando? Esse é o alerta. Agora aqui nós vamos ver também uma revelação messiânica que vai dizer, certamente destruirei o reino e não será restaurado. Ele está dizendo assim, Israel será destruída.
essa cidade bela, essa cidade maravilhosa, esses muros altos e bonitos, essas portas de madeira da melhor qualidade, esse templo com utensílios de ouro, de prata, de bronze, aleluia, esse véu que separa o santo dos santos, feito com o melhor linho da época, aleluia, tudo isso, toda essa riqueza, toda essa dimensão que vocês vivem, ela será destruída. E ela não será destruída pelo simples fato de Deus se opor ao povo dele, mas simplesmente pelo fato de Deus tirar a bênção dele. Então aonde Deus não ordena a bênção, irmão, habita a maldição. Aonde Deus não ordena a bênção, habita a destruição. Porque é assim que funciona quando nós não estamos na legalidade de Deus, nós estamos na ilegalidade do inimigo. E Deus não quer isso para nós. Então essa destruição dita pelo profeta vem com uma profecia messiânica, e não será restaurada até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo, então o entregarei a ele. Uau, irmão. Aqui eles não estavam entendendo na época, e a história vai dizer que eles são presos no cativeiro babilônico, são 70 anos sendo escravos. Você sabe o que mais me chama a atenção sobre o cativeiro babilônico? É porque durante o cativeiro babilônico, eles conseguiram estabelecer o seu culto, eles tinham liberdade de culto, eles tinham liberdade de adquirir propriedade, eles tinham liberdade de comercializar, eles tinham liberdade de plantar, eles tinham liberdade de apacentar rebanho. Então, apesar de existir um cativeiro, existia uma falsa liberdade nisso tudo. Só que o ambiente que eles estavam convivendo era um ambiente de idolatria, era um ambiente de práticas que contradiziam o que a Escritura nos ordena. E quando a gente olha para esse cenário, após 70 anos de cativeiro, a palavra do Senhor vai falar que quando há o decreto para que eles retornassem para a sua terra natal, muitos decidem não retornar, muitos decidem não voltar para a sua terra natal, e simplesmente pelo fato de terem se acomodado na cidade, pelo simples fato de terem se acomodado na Babilônia, com as suas riquezas, com as suas casas, com as suas plantações. Então no momento de retornar, eles se acomodaram e falaram: não, vou ficar aqui tá bom. Então existe uma zona de conforto que ela vem com uma sensação de prazer muito grande, em que você se sente confortado na onde você está. E quando Deus fala: ei, agora chegou a hora de você voltar, eu quero ver você na essência, eu quero ver você no primeiro amor, eu quero ver você nas primeiras práticas. E quando nós não entendemos esse sinal, então tudo é em vão, meu irmão. Apesar de na Babilônia ter as sinagogas, e ali é o momento deles se reunirem, né? Dentro das sinagogas, eles faziam a leitura do sermão, salmodiavam ao Senhor. Apesar de toda essa prática, isso já não era relevante para o Senhor, porque a ordem era para eles retornarem. Então quando eles retornam, alguns que retornam ali nas caravanas, né? Vai ser caravanas que vão retornando para Jerusalém. Então Neemias é levantado para reconstruir os muros, Ageu é levantado para trazer uma palavra de empoderamento, para que eles pudessem reconstruir o templo do Senhor. Então tudo isso começa a ser estruturado, até que o sumo sacerdócio Josué, que era da mesma linhagem dos sumos sacerdócios da época, ele é levantado como tição, que é tirado do meio do fogo. A palavra do Senhor vai falar no livro de Ageu. E esse tição tirado do meio do fogo, ele traz o sentido de um homem que era em pecado. O inimigo virava para o sumo sacerdócio, era uma guerra espiritual que ele estava vivendo. Atrás do templo do Senhor tinha a casa do sumo sacerdócio, ele morava ali. E dentro dessa residência, ele teve uma experiência espiritual. E o diabo apareceu para ele, o acusando e falando: você não é digno, você é um tição tirado do meio do fogo, você faz parte dele, você compartilha com ele das mesmas práticas. Mas ali não, ali se tratava de um homem de Deus. Ele repreende aquela situação e ele vai na inauguração do templo após o cativeiro babilônico, irmãos. E quando essa cerimônia ela acontece, Ageu, empoderado por Deus, ele fala assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, o que Deus fará será grande.
Só que eles não tinham entendido isso, porque a profecia de Ageu não era para aquela época. O que Ageu estava dizendo era sobre algo futuro, era uma profecia messiânica. A glória da segunda casa simbolizava a pessoa de Cristo Jesus. Jesus representava essa glória que seria manifesta e jamais teria não seria mais abalado. E quando a gente olha para esse cenário, então, encaixando com Ezequiel, e nós vamos ver esse homem que é levantado, essa pessoa que é levantada, e que ele diz: aquele que tem o direito de julgá-lo. Então ele fala: o reino será destruído, mas na reconstrução dele, uma pessoa será levantada para reedificação. Agora eu queria dizer para você uma coisa interessante aqui: direito. O que é direito? O sentido de íntegro, honrado, é aquilo que é justo, reto e conforme a lei. Então Ezequiel estava dizendo sobre aquele que viria e seria uma pessoa ilibada, seria uma pessoa de justiça, seria uma pessoa de paz. E aleluia, quando nós olhamos para esse cenário, então, nós podemos ver agora a pessoa de Cristo Jesus, linkando ao nosso tema central agora. Eu olho para a cruz, nós vamos ver que para onde você tem olhado determina sua perspectiva. Eu vou ler de novo para você entender isso. Para onde você tem olhado determina sua perspectiva. Se eu olho para as coisas dessa terra, então eu vou começar a me limitar sobre essa terra. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso me profissionalizar, eu vou constituir família, eu vou ter minha casa. Isso é bom, isso é bênção de Deus, é bíblico, mas é uma visão limitante. É uma visão que ela tem um fim. Não tem um fim? Tem um fim. Eu vou comprar uma roupa, meu sonho é uma roupa, eu vou comprar uma roupa. Essa roupa vai durar um tempo, mas depois eu vou ter que jogar fora. Ela vai começar a ficar esbranquiçada, né? Vai lavando. Às vezes ela dá uma... Ela, como que fala? Ela dá uma enxugada, né? E quando eu olho para esse cenário, então, eu vejo Provérbios capítulo 17, versículo 24, que diz assim: O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Então a pessoa que é tola, ela vai olhar só o que está na sua perspectiva de visão. Ela vai olhar o plano natural, ela vai olhar o físico, ela vai olhar o que está ante aos seus olhos. Ela vai analisar a vida dela e ela vai limitar a vida dela pela perspectiva dela, que ela criou através do olhar dela sobre a vida dela. Então quando eu olho esse cenário, eu estou me limitando de enxergar além, eu estou me limitando a ver que a minha vida não se resume àquilo que eu tenho pensado que ela é. A minha vida não se resume sobre aonde eu consigo olhar. Ela é transcendental, ela vai além. Então primeiro, para você, aleluia, para onde você tem olhado determina sua perspectiva. E agora, sua perspectiva determina até onde você pode ir. E quando eu olho para isso, eu vou agora em Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 6:22 diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas como que eu alcanço esse olhar? Como eu alcanço essa direção de observar de uma outra dimensão, ao ponto de eu ser beneficiado por isso? E aí nós voltamos ao tema central, que é quando eu olho para a cruz. Olha o que diz em Salmo 123. Salmo 123, verso 1, diz assim: levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habita nos céus. Levanto meus olhos para ti, ó Deus, que habitas nos céus. Então esse texto, ele é um chamado para nós deixarmos de limitar a nossa vida a olharmos só esse plano. Deus nos convida a olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Deus nos convida a olhar para o céu. Eu não sei se você já teve esse momento de você parar e começar a olhar para o céu. Eu já tive isso.
Faz um tempo, lá em casa, lá, eu fui estender a roupa à noite. E aí eu fui pra parte de fora, assim, olhei. Aí eu vi aquelas estrelas, tava uma noite gostosa, sabe? Não tava esse frio. Tava uma noite boa, eu falei, meu, que da hora isso aqui, cara, que louco isso aqui. Dá vontade de sair mergulhando no universo, é uma coisa muito linda, irmão. Parece que a sua mente, ela abre. E isso acontece quando nós olhamos para Cristo. A nossa perspectiva é ampliada. Você vê que a sua vida não se resume só nessa terra. Você vê que os problemas que você tem enfrentado, eles serão superados, porque você tem uma visão transcendental. Você consegue ver além daquele momento, daquela circunstância. Igual eu disse ontem, você rompe a bolha. Você começa a enxergar diferente. As pessoas às vezes vêm deprimidas, vêm entristecidas, desabafando, mas você tem uma palavra de esperança. Você tem uma palavra de ânimo. E não porque você é uma pessoa motivacional, mas porque tem algo que te motiva no teu interior. E essa pessoa é Cristo Jesus. Você vive por Ele, Ele vive em você. E você desfruta dessa liberdade de refletir o extraordinário, o refletir, aleluia, muito além da perspectiva natural das pessoas sobre essa terra. E é isso que Deus, Ele tem para nós. É esse o sinal que Ezequiel ele vai trazer para o povo mudar o foco. Saia do foco da idolatria, saia do foco da procrastinação, da preguiça. Eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou porque está frio, eu não vou porque eu estou com uma dorzinha de cabeça. Mas será que se fosse dia de trabalho, eu não iria para o trabalho? Será que fosse dia de eu fazer uma grande viagem, um cruzeiro aí para o alto mar, será que eu desistiria? Será que eu não iria? Será que se tivesse uma viagem marcada para a Europa, eu cancelaria porque eu estou com uma dorzinha de cabeça? A grande questão é o que realmente nós temos dado valor. O que é importante e prioridade na nossa vida, meu irmão, vai determinar quem somos, vai determinar se realmente somos cristãos de verdade, ou estamos fingindo uma aparência de crente, mas isso se torna uma hipocrisia, porque Deus, Ele não olha para a aparência, meu irmão, Deus olha para o coração. Deus sonda os nossos corações, e Ele verifica qual é a nossa real intenção na presença dEle. Ei, eu estou te chamando para isso, para você não se tornar um cristão frustrado com o Evangelho, aleluia. Eu estou chamando sua atenção para que você possa desfrutar na intensidade o que a palavra do Senhor nos revela. Isso é o que Ele tem para nós, meu irmão. Então nós temos que romper com a nossa visão. O povo de Israel estava cego, o povo de Israel não estava enxergando. Olhar para a cruz me traz esperança sobre o meu futuro. Nós podemos repetir isso junto, gente? Tome um pouco o número aqui, vamos aquecer um pouco essa mensagem, amém? Então repita comigo: olhar para a cruz me traz esperança sobre o meu futuro. Quantas pessoas estão deprimidas, gente? Porque às vezes você tem contato, amigos, amigas, sabe? Aí você conversa, você vê que a pessoa tem umas conversas tortas, tem uns papos meio doidão, sabe? Você fala, meu Deus, que vida é essa? Tem gente que só reclama, que vida, gente, que vida. Você sabe, irmão, eu aprendi uma coisa: eu não tenho tempo para reclamar. Eu não tenho tempo para reclamar, eu não vou perder meu tempo reclamando, eu não vou perder meu tempo discutindo com quem não quer discutir, eu não vou perder meu tempo evangelizando quem não quer ser evangelizado. Eu vou, aleluia, produzir no meu tempo coisas que vão glorificar a Deus. Eu vou fazer da minha hora uma hora útil, uma hora agradável. Essa semana eu estava fazendo o devocional, e aí estava eu e o diácono Gustavo. Aí eu peguei Jesus, cadê a galera, cadê a turma, cadê a juventude, cadê o pessoal? Deus falou: deixa que eu estou cuidando deles, cuida de quem quer ser cuidado, que eu estou te estruturando para você cuidar de quem quer ser cuidado. Quem não quer ser cuidado, eu vou cuidar. Deus cuida, irmão, Deus cuida. Então, olhar para a cruz me traz esperança sobre o futuro. Vamos ler agora Isaías 35. Presta muita atenção nesse texto, um texto muito poderoso. Isaías 35, do versículo 5 ao 10. Louvado seja Deus.
quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecará, se tornará um açude, e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Glória a Deus. Isso. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade, meu irmão. Uau! Quando nós olhamos para a cruz que traz esperança sobre o nosso futuro. Então Isaías vai revelar no Antigo Testamento algo que ainda vai acontecer conosco. Essa é a nossa promessa, é para esse alvo que nós olhamos. E quando nós lemos esse texto, tem outros que falam até mais profundo, mas quando nós olhamos para esse texto, a gente fala assim: uau, a minha vida e os meus problemas não são nada. Vale a pena eu continuar nesse evangelho, vale a pena eu insistir, vale a pena eu me dedicar, porque Deus conhece meu coração, Deus sabe a minha intenção de eu estar aqui hoje adorando a Ele. Então eu vou continuar persistindo, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar servindo em alegria, porque o meu futuro está garantido, o meu futuro já está declarado no céu. Então não há ação das trevas alguma que possa me bloquear, que possa me paralisar, que possa limitar a minha visão, porque a minha visão foi ampliada pelo Evangelho de Cristo, que iluminou os meus pensamentos e fez eu enxergar além, vendo a cruz de Cristo, vendo o meu futuro em Cristo, vendo, aleluia, a certeza daquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim. Isso é lindo, meu irmão, isso é o Evangelho. O convite da cruz está lançado. Pena que alguns brincam de evangelho, pena que alguns ainda acham que é oba-oba, mas eu creio num despertar de Deus. A gente fez um propósito de 21 dias de busca do Espírito Santo, irmão, e eu fiquei em oração em casa, Deus me mostrou alguns negócios, bênção de Deus aí, e por isso que eu estou feliz, por isso que eu venho feliz aqui, porque eu tenho certeza do Deus que eu sirvo e daquilo que Ele fará. E Deus tem nos estruturado, Deus tem forjado o nosso caráter, e está sendo gostoso esse processo, está sendo gostoso esse tempo que Deus reservou para nos forjar, e eu creio nisso, eu estou submisso a isso, eu tenho consciência disso. Então dentro desse processo que a IDB Jaraguá está, Deus, Ele tem nos recolocado a olhar para a cruz, e Ele quer, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver conserto. Repita comigo: conserto e renúncia. Quando eu olho para a cruz, Deus me mostra um conserto, e quando eu olho para a cruz, eu vejo uma renúncia, porque a cruz, ela me deixa nu perante Deus. A cruz, ela me esvazia. A cruz, ela me abre e faz sair de mim tudo que não provém de Deus.
por isso que eu me lanço, por isso que eu me entrego. Essa simbologia da cruz. Quando Jesus ficou preso ali, ele se entregou por completo naquele madeiro, meu irmão. Ele abriu os braços dele em amor à humanidade. Por isso que o símbolo da cruz vai falar sobre o amor. O amor na horizontal e o amor na vertical. E aquilo que foi consumado na vertical, ele se dissipou na horizontal. Ele se espalhou, melhor dizendo, perdão a palavra. Ele se espalhou na horizontal. Então, o que foi consumado na vertical, ele se concretiza e ele se abre na horizontal. É para todos. É para todos que querem viver desse evangelho. É para todos que querem desfrutar desse evangelho. É para todos que querem viver em alegria. Então, eu te convido nessa manhã a estar com o seu coração ardente ao Senhor, porque é isso que Ele tem para nós, é a alegria nele, meu irmão. E nosso domingo vai ser um domingo de paz e de bênção. Nosso domingo vai ser um domingo incrível, irmão. Eu confesso que eu vou chegar em casa, né, irmão? Nós vamos descansar. Eu vou descansar hoje, Laura. Tô precisando, né? Mas eu sei que vai ser o descanso do justo, vai ser o sono do justo, vai ser na paz do Senhor. Porque eu vim para a igreja, porque eu estou celebrando, porque eu estou adorando a esse Deus poderoso. Eu olho para a cruz. Você pode gritar isso, você pode falar isso. Eu olho para a cruz, amém? Eu olho para a cruz, aleluia. E para a cruz eu vou, louvado seja Deus. É isso que Deus tem para nós. Feche os teus olhos nesse momento, meu Pai. Oh Jesus, nós olhamos para o alvo, Pai. O nosso alvo é o Senhor, Pai. Nós não limitamos a nossa visão sobre as situações que enfrentamos, sobre aquilo que vemos fisicamente, não, Pai. Nós não limitamos a nossa visão. Nós rompemos no mundo espiritual e olhamos de maneira transcendental. Nós conseguimos ver além, Senhor. Nós conseguimos romper, Pai, com as barreiras e enxergar a Tua presença e enxergar a cruz, Senhor. A cruz que nos transforma, a cruz que faz a gente ser transformado, Senhor. A cruz que faz a gente renunciar os nossos pecados, renunciar as nossas falhas, renunciar as nossas fragilidades, renunciar, Senhor amado, a nossa preguiça, a nossa ociosidade. Oh, aleluia! Santo Espírito de Deus. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, Aleluia, Deus. Mas agora pela cruz, obrigado, Jesus. Eu fui reconciliado.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus.